queria, antes de mais nada, dizer que é um prazer muito grande estar aqui com Peter, Monzon, Fassoni, Sabrina, Edson. Peter, Fassoni e o Edson, amigos de longa data aqui de PUC, né? Sempre bom reencontrar. E também agradecer, especialmente o Cauê e o Vander, responsáveis por eu estar aqui na Salão do Livro Político, dizer que é um evento que eu acho muito importante e que teve um acerto muito grande em fazer essa edição homenageando Paulo Freire, e também outro acerto em trazer a mesa das 5, que seria essa mesa sobre a histórica luta contra o fascismo, para as 14h, para a gente poder estar daqui a pouco na manifestação. Mas que errou feio ao chamar Luiz Eduardo Soares, um dos idealizadores da UPP, o criador da Força de Segurança Nacional, para estar numa mesa de homenagem a Marielle Franco. Então, eu queria deixar esse registro, porque, nesses momentos, é sempre bom saber bem quem estava onde, em que momento, e poder organizar a nossa luta a partir dos nossos, né? É um pouco isso que implica até o que eu vou falar aqui. E, dito isso, eu preparei 3 pequenas proposições. Eu só queria deixar claro que o livro que está aqui não é meu, viu, ao contrário do que pareceu. É o livro de uma grande amiga, Camila Jordan, uma das condenadas no processo dos 23 contra a Copa, professora da UERJ, que o fato de estar aqui justamente porque faz parte de uma coleção que eu organizo junto com o Renato Rezende. E lembrar justamente disso, né, até um pouco uma parte do que o Edson falou aqui, né, de que Rafael Braga segue preso, o Caio e o Fábio condenado com o uso do mesmo dispositivo do domínio do fato e figuras centrais para o endurecimento da repressão na Copa, porque foram acusados e condenados injustamente pela morte de Santiago Andrade, o cinegrafista da Band, num ato do Rio. Também seguem aí condenados. Então, esses dispositivos de controle e com traços fascistas não são uma novidade trazidas pelo governo de Jair Messias Bolsonaro. É sempre bom, quando fala em luta antifascista, já que tem um amigo ali que logo de cara eu notei que ele estava com a camisa do Rastilho, para mim a maior banda de crust, crossover, hardcore, com o vocal mais brutal, que é da Elaine Campos, desde os anos 90, do Abuso Sonoro. Tem uma canção de uma banda narcopunk espanhola, chamada Sem Dios, que lembra a luta da Revolução Espanhola contra o fascismo, e ela começa com um verso que eu acho muito lapidar e claro sobre o que é a luta antifascista, que diz que a luta contra o fascismo é a luta pela liberdade, contra o machismo, o sexismo, o capital e toda a autoridade. Alerta, alerta antifascista. E eu vou falar um pouco dessa perspectiva da luta anarquista, entendendo também, junto com Bonaventura do Ruth, que nenhum governo combate o fascismo até o final, porque em qualquer momento que ele se sente de alguma maneira ameaçado, ele vai recorrer ao fascismo ou a formas desse fascismo. E me parece que, em grande medida, o que a gente vive, para além das precisões teóricas ou não, em grande medida, uma reação à insurreição em junho de 2013, que conta, de um lado, com a intensificação da repressão às classes populares, e, de outro, uma tentativa de controle das pessoas na rua. E aí não é também coincidência que eu fiz questão de vir com a camiseta das Mães de Maio, em grande medida porque, além de todo o meu apoio e admiração da luta dessas mães, dessas mulheres negras da periferia de São Paulo, elas são uma boa lembrança de que os alvos do extermínio, disso que o Peter chamou aqui de necropolítica, também não foram inventados ontem. Então, a primeira proposição para discutir a luta contra o fascismo aqui com vocês, e, claro, Cauê não ia deixar eu esquecer isso, o grande medida que se justifica aqui é que a Autonomia Literária está preparando a edição em português do Antifa, o manual antifascista do historiador estadunidense Mark Brain, da qual eu participei também da preparação, logo vai estar na rua. Bom,
Então, a primeira proposição não há uma onda fascista que ameaça se instalar no Brasil e no mundo. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer. Por que não há? Porque, em grande medida, essa ameaça, ou isso que se chama de ameaça fascista, já está instalada sob as bênçãos da democracia e da livre competição. Obviamente que em nada ela tem a ver com fascismo histórico, por exemplo, mencionado aqui pelo Edson. Mas a democracia e a livre competição entre os sujeitos assujeitados chegou a um nível de disputa que ela já não dissimula o seu desejo de morte e a ativação dos dispositivos de extermínio. Se pensarmos só no Brasil e apenas em termos legislativos, eu poderia fazer aqui, eu preparei, uma lista de leis, regulamentações, medidas provisórias que ultrapassam em muito os delírios mais autoritários de um Médici, de um Mussolini, de um Franco, de um Salazar ou até mesmo de um Hitler. O que eu estou querendo dizer aqui é que, obviamente, nós não vivemos sob um regime fascista, mas os dispositivos, principalmente ligados às políticas de segurança dentro da democracia, especialmente em termos planetários dos anos 70 para cá, chegaram a níveis de violência e autoritarismo que ultrapassam em muito o próprio fascismo histórico. Para falarmos apenas do Brasil e de uma história recente, eu posso lembrar que, em 1999, a época, governo Fernando Henrique Cardoso, acabou com o CNI e criou a ABIN, uma agência que tem capacidade de espionagem de cidadãos muito maior e dentro do regime democrático. Eu posso lembrar que, em 2004, justamente sob a responsabilidade de Luiz Eduardo Soares, o governo criou a Força de Segurança Nacional, devidamente convocada pelo ministro da Educação para reprimir as manifestações marcadas para o dia de hoje. Eu posso lembrar da Lei 13.260, sancionada em 2016, conhecida como Lei Antiterrorismo. Eu posso lembrar também, para ficar numa situação mais paroquial, do Decreto Estadual 60.175 de 2014, que reestrutura a Polícia Militar de São Paulo e cria o BAEP, o Batalhão de Ações Especiais da Polícia, cujo artigo 2º, parágrafo 1º, linha B, diz ter sido criado, abre aspas, para ações de controle de distúrbios civis e de antiterrorismo. Eu sou da área de relações internacionais, botar a polícia para combater terrorismo tem todo um significado que, infelizmente, eu não posso discutir aqui. Por último, para não ficar muito enfadonho na lista, eu posso lembrar o decreto 9.527, de 15 de outubro de 2018, que cria a Força-Tarefa de Inteligência para o combate ao crime organizado, sob a coordenação do Gabinete de Segurança Institucional, hoje comandado pelo general Augusto Heleno, que, para quem acompanhou as notícias da semana, teve aí sua ação facínora numa favela de Porto Príncipe, no Haiti, onde foram, a gente fala aqui dos 80 tiros, foram 22 mil projéteis para matar 67 pessoas, sendo 26 delas civis e 5 crianças. Esse é o sujeito que talvez seja o mais importante, ou entre os mais importantes, junto aí com Paulo Guedes e o super-ministro Sérgio Moro, do governo atual. Então, quando a gente olha, vocês vão, assim que sair, vocês vão poder ver as 5 lições históricas que o Mark Bray fala no livro dele sobre a ascensão do fascismo. Entre elas, o fascismo chegou ao poder por meios democráticos, a esquerda sempre ignorou a ameaça muito mais do que suas bases, o fascismo mobiliza linguagem da esquerda para poder também ter apoio popular, enfim, não vou ficar aqui destrinchando. A gente está muito além, e não é de hoje, dessa situação fascista. Só que fica um pouco anacrônico a gente chamar isso pelo mesmo nome do fascismo histórico. Nas pesquisas que a gente faz lá no Departamento de Relações Internacionais da Unifesp, especialmente no nosso laboratório, o Lazintec,
a gente está ensaiando, está testando chamar isso de democracia securitária. E chegando a algumas sistematizações, dentre elas, as 4 regras dessa democracia, que seria competir, consumir, se conformar, ou, se vocês quiserem uma linguagem mais atualizada e mais afeita à linguagem da ONU, ser resiliente, né? Suportar isso, e, por último, votar. O que eu estou querendo dizer com esse primeiro ponto, e aqui eu encerro ele, é que a democracia não é necessariamente antagônica ao fascismo, o capitalismo é necessariamente um ativador das políticas fascistas, e que o fascismo, para além, usando a distinção aí feita pelo Foucault na apresentação do Anti-Édipo do Deleuze e Guattari, o fascismo, para além do fascismo histórico, é também um estilo de vida que tenta fazer o quê? Eliminar as formas de vida que ele julga não vivíveis, né? Não dignas de vida. E aí a gente vê também porque a linha de frente contra esse fascismo planetário são os movimentos de mulheres, LGBTQI, e especialmente o movimento negro, no caso do Brasil. Bom, a segunda proposição é: a democracia securitária é a operacionalização de uma política de extermínio que combina democracia e fascismo. De novo, vou lembrar algumas coisas próprias da história brasileira recente, da política brasileira recente, né? As unidades de polícia pacificadora, né? Onde foi parar todo o debate sobre o caso Amarildo? Quem conhece os estudos que mostram a similaridade entre as regras de engajamento da MINUSTAH, liderada pelo Exército Brasileiro, e as táticas e regras de engajamento usadas pela Polícia Militar nos Morros Carioca? Quem ainda lembra de quem assassinou Marielle Franco, se não a intervenção militar constitucional feita no momento decisivo do, na época, governo Temer? Quem ainda lembra, não à toa vim com essa camisa, das execuções de 2006 e o que foi feito com esses processos, inclusive tentando hoje obstruir um dos poucos lugares que buscam um esclarecimento fora do circuito de extermínio estatal, que é o Centro de Arqueologia e Antropologia Forense da Unifesp, alvo de ataque desses governos. Quem ainda insiste, e ainda bem, sábado agora a gente vai ter Marcha da Maconha, né? Como se usa e se operacionaliza a política de drogas no Brasil desde sempre, tendo como alvo principal a população jovem, negra e periférica do país. A lei nova de drogas de 2006, que dizia descriminalizar os usuários, apenas criou um campo maior para tornar todo tipo de usuário preto e pobre um traficante, né? E aí a lista é muito grande, né? Pinheirinho, né? As ações na Cracolândia, as execuções nos presídios, como tivemos agora, de novo, no norte do país, e fica tudo na conta de brigas de facção, que nunca são bem explicadas, que nunca envolvem os agentes da ordem, né? Carcereiros, policiais, né? Então, aí não me vem falar, não vem trazer, porque eu não corro com polícia, não tem policial antifascista, né? Eles participam desse extermínio também, né? E não se traz isso à tona, fica tudo numa conta assim, foi briga de facção. Em resumo, desse segundo ponto, a gente já ultrapassou em muito isso que Hollywood torna tão bestial para as nossas sensibilidades democráticas, com seus filmes tipo Lista de Schindler. É preciso ter claro o que é a operacionalização dessa política de extermínio, e tem muita gente dizendo isso. Infelizmente, muitos dos que estão atrás disso, lutando contra isso, não estão aqui, não estiveram no salão. Mas eu queria terminar esse último ponto, porque me pareceu, no dia 23 de maio, a imagem mais acabada, quase um tipo ideal weberiano, do que a gente chama lá no Lazintec de democracia securitária, que foi
num primeiro momento, a tentativa da tropa de choque de impedir a manifestação dos secundaristas de sair do vão do MASP ali na Paulista. Eles, espertamente e de maneira bastante corajosa, deram um Pelé na tropa de choque, conseguiram se colocar de volta e parar a Paulista, mesmo com que, sei lá, no máximo 100 pessoas. Mas, quando eles foram fazer a volta, o BAEP se prostrou na frente, se fez o Kathleen, né? Alguns chamam de caldeirão de Hamburgo, alguns chamam de envelopamento, mas é tudo meio a mesma coisa. E ali se negociou que era possível descer até a Secretaria de Educação na República, e a manifestação seguiu, né, presa, mas móvel, pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, democracia securitária é isso. Dá até para ir, pode até falar, pode até marchar, mas vai ser sob a mira da polícia. Terceira e última proposição. É preciso retomar a noção de guerra e ouvir o ronco surdo da batalha. O que é retomar a noção de guerra? Aí vai ser uma coisa talvez muito específica, mas desde os anos 70, isso não é à toa, coincide com a ascensão do neoliberalismo, com a financiarização do capital e assim por diante, a noção de guerra anda meio desprestigiada entre os teóricos políticos, das relações internacionais, os estudos estratégicos. Eles ficam inventando assim, guerra de quarta geração, estados de violência, enfim, para não chamar isso de guerra, entendendo aí meio juridicamente guerra como o conflito armado público e justo entre duas unidades estatais. Mas por que eles dizem isso? Porque, em grande medida, pelo menos até 2008, e nesse ponto eu concordo com o que colocou aqui o Edson, funcionava uma governamentalidade planetária que conseguia regular as insatisfações, em especial, a partir de uma certa agenda social operada mais ou menos pela ONU, que passava pela ONU, que combinava 3 grandes temas, né? Meio ambiente, toda a questão do desenvolvimento sustentável, os direitos de minoria, né? E aí ignorando a especificidade de toda a diversidade e tal. Há um estudo bem interessante de um jurista estadunidense chamado Samuel Moyn, que é um livro que chama Não é o Suficiente, mostrando como que a ONU conseguiu operar isso como uma forma de conter uma série de debates, principalmente sobre a desigualdade. E o terceiro e último, por fim, que a gente viveu muito fortemente aqui no Brasil, a redução da miséria extrema. Reparem que não se fala mais em desigualdade, não se fala mais entre proprietários e trabalhadores, fala reduzir a miséria extrema, reduzir a pobreza, né? Sempre uma linguagem bastante profilática. E, por último, o corolário disso, que abandona a guerra, são as intervenções humanitárias, ao estilo da MINUSTAH, ao estilo do que é feito na Líbia, ao estilo do que é feito na Síria, né? Num plot twist, para os que acreditam ainda em direitos humanos, Constituição, qualquer coisa desse tipo, que se mata em escala industrial, em nome da defesa da humanidade, dos direitos, seja lá do que for. Em grande medida, para que se esqueça que o ódio, sim, é um afeto político, e que ele pode ser reivindicado pela gente. Basta ler, por exemplo, o que escreveu Franz Fanon sobre isso. Então, esse papinho que se diz assim, não tem que ter ódio. Não, tem que ter ódio, sim. Aliás, muita gente é ótima, só falta ódio. Não, até porque, pense, só para dar um exemplo rápido e não me estender muito, pense numa senhora que provavelmente já foi visitar na cadeia, ou já enterrou um filho, um vizinho, um sobrinho, que sai 5 horas da manhã da casa dela, fica 2, 3 horas dentro do ônibus, trabalha numa casa de família, mas 2, 3 horas dentro de um ônibus. A única maneira de conter essa pessoa é uma coisa que algumas pesquisas já têm mostrado, é a extrema medicalização e psiquiatrização de mulheres pobres aqui no Brasil, distribuindo SUS, assim, ansiolítico.
Porque é isso, você só aguenta isso ou drogado ou com algum tipo de controle psiquiátrico aí. Porque é óbvio, o normal é uma senhora dessa não ter ódio, certo? E aí vem, claro, né, aquele candidato, ou sei lá, aquele iluminado da esquerda, assim, não, senhora, você não pode ter ódio, você não pode querer a cabeça do PM que matou teu filho, vamos aqui conversar, direitos humanos e assim por diante. Sempre deixando claro qual a operacionalização desse discurso. E, de outro lado, para caminhar para o encerramento, ouvir o ronco surdo da batalha. O que é ouvir o ronco surdo da batalha? Né? Propositalmente, eu estou usando aqui a frase final de um texto bastante conhecido do Michel Foucault, Vigiar e Punir, um texto 75, onde ele diz que, quando se fala da questão das prisões, mais importante é estar atento a esse ronco surdo da batalha. Claro que muita coisa mudou de lá para cá, enfim, mas eu fui achar o que seria um fragmento desse ronco surdo da batalha numa carta escrita por estudantes de economia da Faculdade de Atenas, no dia 14 de dezembro de 2008. Rapidamente, só para contextualizar, vocês sabem muito bem que a Grécia foi o lugar onde primeiro essa crise de 2008 estourou, e, assim, um parênteses rápido, para mim, ela representa o fim, ou essa agonia que está sendo administrada há 11 anos do consenso chamado globalização, nascido ali mais ou menos com o fim da União Soviética, gestado ali 70, 71, mas celebrado no famoso livro do Francis Fukuyama, O Fim da História. Né? E ali, durante um mês inteiro, a Grécia teve deflagrada, insurrecionária, muito parecido, não, mas mais ou menos como tem acontecido com os coletes amarelos na França, a despeito de todo o amor que certa esquerda brasileira tem a um sujeito como Emmanuel Macron, que é um fascista também, ou que representa essa coisa meio termo, sei lá, Tabata Amaral, alguma coisa desse tipo. Não, nada contra ela como pessoa, estou dizendo essa ideia aqui, que acho que Sabrina falou bastante sobre isso, que eu acho bastante complicada, porque ela vem justamente nessa esteira de querer sublimar a guerra. Sublimar a guerra por quê? Justamente porque eles sabem que é daqui que pode sair a derrota deles. Né? E, para ficar ainda numa frase famosa de grupos antifas, né, o medo precisa mudar de lado. O medo precisa mudar de lado. Essa é a urgência. Então, nessa carta, esses jovens estudantes que ocuparam a Faculdade de Economia de Atenas diziam assim, abre aspas, eu estou citando: se as lutas da modernidade nos ensinaram alguma coisa, não foi certamente a sua triste fixação num sujeito, a classe, o partido, o grupo, mas antes o seu processo sistematicamente antidialético. O ato de destruição não implica necessariamente uma dimensão de criação. Noutras palavras, a destruição do velho mundo e a criação de um novo implicam dois processos distintos, ainda que convergentes. A questão que se coloca é, então, que métodos de destruição do que existe podem ser desenvolvidos em diferentes momentos de uma insurreição. Vou colocar isso como pergunta da luta antifascista. Então, quais são esses métodos de destruição que podem ser operados em diferentes momentos de uma insurreição, na medida em que todo o discurso que sufocou a ideia de guerra, isso é importante dizer, vai se operacionalizar, e, por coincidência, o livro do Stefan Gane mostra bastante isso, Cidades Sitiadas, com uma disseminação de táticas contra-insurgentes ou anti-insurgentes, desenvolvidas aí desde de experiências estadunidenses na Guatemala, na América Central, El Salvador, próprio Haiti e tal. Por quê? Lembrando um texto do final dos anos 90, especificamente de 99, da revista Ticum, a guerra civil
é o livre jogo das formas de vida, o princípio de sua existência. Ou seja, é preciso, na luta antifascista, a construção de uma forma de vida não fascista, mas afeita ao combate. Obviamente que ninguém aqui é estúpido de achar que o combate é só embate físico, né? Até porque, para alguns como eu, conforme a idade vai chegando, vai ficando mais difícil de você sustentar esse tipo de coisa. Mas é retomar a ideia de política como confronto, ou retomar a ideia moderna da política como uma tecnologia específica de Estado, de governos da população, para afirmar uma insurreição que seja antipolítica. Nesse sentido, para encerrar, já que eu comecei lembrando do Sem Dios e sua canção inspirada na coluna do Ruth, lembrar uma frase do Ruth, que eu amo, sei lá, quem me conhece já deve ter ouvido eu falar isso uns 300 vezes, mas o Van Passen, que era inclusive que escreveu um belíssimo livro sobre o fascismo, que eu recomendo, ele atuou como jornalista durante a Revolução Espanhola, e ele questiona o Durruti, assim, bom, mas... Porque o Durruti, não sei quem sabe, ele rompeu com a frente ampla que constituiu o governo popular, né, ele rompe com o parabelo em cima da mesa, dizendo, eu vou descer com a coluna, combater o fascismo, enquanto até setores do próprio anarquismo compuseram o governo, tipo Federica Montseny. Eu sempre gosto de falar isso porque, principalmente para quem é mais novo, isso assusta. A Federica Montseny foi ministra da Saúde durante a Revolução Espanhola. Só que o que eu mais gosto é que o Garcia Oliver, que era um bandoleiro, que fez vários assaltos a banco para financiar a CNT, virou ministro da Justiça. Eu acho que deve ter sido uma espécie de propaganda pela ação, né? Mostrando, tá vendo o que é? Tipo, foi um recurso didático meio freiriano dele, eu acho. Mas, enfim, o Van Passen diz assim para o Durruti, bom, mas espera aí, você não tem medo de que tudo seja destruído? E ele fala para o Van Passen assim, tá vendo tudo que você está observando aqui? Olha a sua volta. Foi tudo a gente que construiu. Então, não nos cabe temer a ruína, porque nós podemos construir tudo de novo. E, mais do que construir, nós trazemos um mundo novo em nossos corações, e ele cresce a cada dia que passa.